Bom, vamos ver aonde a Priscila está. Quem ela está entrevistando, vamos ver? A entrevista de hoje é para você, mamãe, papai e vovô também, que está tendo problema com criança, não está conseguindo colocar eles no eixo. Eu estou aqui com a Cris Poli, a Super Nani. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Priscila. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Eu estava lendo sobre você, né? E, Cris, você passou boa parte da sua vida trabalhando com educação. Você é uma educadora, né? E como surgiu essa veia artística? Na verdade, essa veia artística veio como consequência de um convite do SBT, né, que eu nem sabia que eu tinha, né? Como você falou, eu trabalhei a minha vida toda, desde os 18 anos em educação, né, com criança pequena, com adulto, com escolas, enfim. E aí o SBT comprou esse programa e eles estavam procurando alguém para fazer o papel de Super Nani, fizeram um teste com médico, psicólogos, artistas, um monte de gente, e aí não encontravam o perfil que eles queriam. Então eles entenderam que tinha que procurar entre educadores, porque é um problema de educação. E aí eles foram procurando em algumas escolas e eles me acharam numa escola onde eu estava trabalhando. O pessoal lá achou que eu podia ter o perfil para poder fazer isso e eles me convidaram. Fazer um teste, né? Aí eu conheci o programa me interessou, a proposta do programa, porque era muito parecido com o trabalho, com as famílias que a gente estava fazendo na escola na época, né? E a gente estava ajudando muitas famílias lá na escola e eu decidi ir em frente e tentar ajudar mais famílias através da televisão, né? Mas eu acho que não parei para pensar muito, né, naquilo que significava, né, tudo isso. Isso. E aí eu tive que aprender tudo, né? Na verdade, os conceitos sobre educação eu já tinha, isso que eu passo, aquilo que acredito mesmo, que eu tenho trabalhado. Mas eu tive que aprender toda a linguagem da televisão, linguagem com as câmeras, enfim, tudo isso. E então eu não sabia que eu podia me adaptar bem a isso, aí aprendi. E o programa é um sucesso, né, Cris? Quero saber de você, você não é psicóloga, né, como eu já disse, é educadora. Como implantar efetivamente esses procedimentos nas casas? Numa casa que você não conhece, você entra na casa dos outros e não é pela televisão, você vai lá, né? Então, você não precisa ser psicólogo para você educar seus filhos, né? Então, o que você precisa como pai, como mãe, enfim, como educador, né? Porque cada pai, cada mãe é um educador, é você ter convicção do seu papel na educação dos seus filhos, que você é um educador, que você é autoridade na vida dos filhos e que os seus filhos precisam de muito amor, que com certeza você tem, mas que seus filhos precisam também de limites. Então, tendo consciência disso, né, educar sem medo, na verdade, colocar limites, falar que não, falar que sim, dar o exemplo de comportamento. Não adianta eu falar uma coisa e fazer outra, né, porque as crianças olham o comportamento dos pais, né, e aprendem através do comportamento dos pais, do exemplo dos pais, e, enfim, educar sem medo, que eu acho que isso é uma coisa que os pais precisam tomar muita consciência, sabe? Eu tenho medo de falar que não, ele não vai me amar, ele vai amar mais a babá, a empregada, a vovó, né? Nada disso. Criança precisa de um não, precisa do amor, mas precisa de limites também. Então você acredita que esse problema da falta de pulso dos pais é atribuída a um mal do século? Todo mundo trabalha, não tem mais tempo e querem compensar essa falta de tempo nisso mesmo que você falou, no amor demasiado? Eu creio que a época que a gente vive, né, com a situação assim dos pais, praticamente todos eles trabalhando fora, contribui para isso, né? Mas não adianta a gente reclamar. A gente está vivendo nessa época, né? E essa é a nossa realidade. Como enfrentar? A gente tem que continuar educando os filhos, né? Os pais trabalham, ficam fora, tem pouco tempo para ficar com as crianças, mas esse pouco tempo que eles têm para ficar com as crianças é o tempo que eles têm para educar. E eu acho que tem que ter uma consciência de que eles são os responsáveis pela educação dos filhos. Eu assisto o programa e eu imagino que você deve levar um susto quando chega nas casas. Qual foi o caso mais difícil que você enfrentou? Bom, em alguns lugares eu levo susto sim, mas na verdade eu já conheço o caso desde antes de eu entrar nas casas, eu vou estudando, vou acompanhando toda a seleção, tudo, né? Então, caso difícil, cada
família, cada caso é um caso, uma história, né? Eu vejo que os casos mais difíceis foram aqueles onde tinha muita criança, muitos filhos. Então eu já tive famílias com 4 filhos, 4 quadrigêmeos, né? Em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Casas com 5 filhos, com muita diferença de idades. Casa com 7 filhos, o mais velho tendo 15 anos e a pequenininha 1 ano e meio. Então eu acho que esses são os casos mais difíceis. Primeiro pela quantidade de filhos, segundo pela diferença de idade entre um e o outro, entre o mais velho e o mais novo. Então é difícil você organizar uma casa e administrar o tempo, a disponibilidade do tempo dos pais para poder suprir com as carências e as necessidades dos filhos. Então acho que os casos mais difíceis têm sido esses, mais quantidade de filhos. Então os quadrigêmeos, por exemplo, esses 4 crianças de 4 anos, 2 meninos e 2 meninas. Não era nada demais, mas é muita gente, entendeu? Todo mundo junto ao mesmo tempo, tendo que tomar banho, tendo que fazer isso. Então, isso dificulta um pouco o trabalho. E, efetivamente, assim, em números, as famílias realmente colocam tudo em prática? Por exemplo, depois de 6 meses, volta lá e está tudo funcionando de acordo com o combinado, né? A palavra que você usa bastante. Então, eu vou te dar em números, como você pediu, a avaliação dos próprios pais, das próprias famílias. Eles falam que 80% daquilo que mudou enquanto eu estava lá, isso permanece. O que eu acho que é uma porcentagem alta, porque não é pouco tempo, mas também não é tanto tempo que eu fico com as famílias. Em 2 semanas, que são os que eu fico com eles, as mudanças acontecem. Então, esse 80% que permanece, que eu tenho comprovado, porque eu tenho voltado em algumas casas e eu recebo e-mails das famílias, enfim, é a continuidade que os pais dão ao trabalho que eu introduzi enquanto eu estive nas casas, que eu acho que é bacana mesmo. E em casa, você é a Cris ou é a Super Nani? Não, em casa eu sou a Cris, eu sou a avó normal, eu sou a mãe normal, né? Tranquilo, tem muito tranquilo em casa mesmo, né? Cris, muito obrigada. E, gente, se o negócio apertar em casa, é simples, chama a Super Nani, né? Gostou dessa matéria? Quer assistir de novo, mostrar para alguém, rever várias vezes? Então faz o seguinte, acesse o nosso site www.maisestilo.net.